Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que está rolando no Vasco. Antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Amanhã, Campeonato Paulista, tem clássico, Corinthians pega São Paulo, estão pagando 3,4 na vitória do Corinthians. 3 no empate, 2,40 na vitória do São Paulo. Se quiser fazer uma fezinha, tá aqui, ó. O link na primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha. O código promocional é do Cerrado. Fez esse cadastro, você já me ajudou. Aí aquele que quiser fazer uma fezinha, o primeiro depósito ou o Pix, se fizer no valor de até R$ 1.200. 1xBet dobra em bônus para você usar no site. Aí você tem que constar a política de bônus dentro da plataforma do site. A 1xBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado em 2024. Jogue com responsabilidade e lembre-se que é para maior de idade, tá? Não vá fazer loucura, não vá fazer bobagem. Pense sempre nos seus compromissos, sua casa, sua família. Isso é lazer. Isso é para quem tem um troquinho, que quer fazer, quer brincar, ou aquele que quiser se profissionalizar, estudar trade. É um caminho também, é bem bacana o mercado de trade esportivo para quem curte, beleza? Eu estudei pra caramba, faço as minhas entradas, não trabalho como trade porque eu não tenho tempo, mas eu consigo acompanhar alguns jogos e de vez em quando eu trago dicas aqui pra galera que curte, beleza? Vamos falar de Vasco, que é o que interessa, né? Vou começar com uma péssima notícia, foi confirmada a lesão séria no Paulinho. Infelizmente, ele teve uma lesão, um rompimento ligamentar no joelho, deve passar por cirurgia. E eu falei lá no Instagram que não tem previsão de volta, mas assim, é uma cirurgia que leva de 6 a 8 meses para ele estar dentro de campo de novo. Se você for pensar, janeiro, 6, 8 meses, cara, vai quase que a temporada toda, vai estar disponível lá para o segundo turno, até ele voltar a pegar ritmo. Ainda tem ali, né, o trauma da lesão, o cara não volta tão confiante, enfim. Eu torcer agora para que o Paulinho tenha uma pronta recuperação, um jogador que vai fazer uma falta muito grande, não só pela identificação, o cara que é vascaíno, a família toda, chegou, se dedica, entrega intensidade ao que ele entrega dentro de campo. Teve um cara que falou assim, poxa, essas coisas só acontecem com quem a gente gosta, né? Não que a gente queira que aconteça com outros jogadores, mas tem jogador que não se entrega, que não joga intensamente como joga o Paulinho, o Medel, enfim, é característica, né? Então a gente perde jogadores importantes para a sequência. Imagina agora, a gente vende o Marlon Gomes e perde o Paulinho. Só tem um Payet, cara. Se a gente, Payet toma uma suspensão ou se bate na madeira, ele se machuca, quem é que vai ser nosso meio de campo? Zé Gabriel, Cocão, Praxedes, Jair, o Sforza e o outro que está chegando lá do Chile. De característica de pressão alta, de habilidade, velocidade para recompor, jogador que pisa dentro da área, não tem. Não tem. O Payet não faz essa função. Apesar de estar jogando muito no meio de campo, mas não é a dele. A função do Payet é diferente da do Paulinho e da do Marlon Gomes. Então me preocupa, porque se você for pensar nas contratações, eu não consigo achar solução, cara. Infelizmente. Não é porque, pô, olha, eu vou falar um negócio, eu ando tão chateado, que eu publiquei isso lá no Instagram, botei aqui essa arte aí, com os 4 que a gente perde, porque o Orediano não quis ficar, o Peck e o Marlon Gomes foi vendido e a gente perde o Paulinho. Com esses 4, a gente já não tinha um ataque legal. O setor ofensivo do Vasco em 2023 já não era essa beldade. Mas a gente tinha alguns jogadores interessantes, como o caso do Paulinho, o Peck que era titular, o Marlon Gomes quando entrava. O Orediano não era titular, mas era um jogador que esperava-se alguma coisa. Com a saída desses jogadores, os jogadores que o Alexandre Matos está contratando, eu não consigo enxergar solução com David e Adson. Cara, posso estar sendo chato, pessimista, até um cara foi falar lá no comentário que eu sou chato, pessimista, e aí eu xinguei o cara, né, às vezes a gente perde a paciência, a gente escuta tanta coisa, né, e às vezes a gente já tá, a gente já tem um automático, uma resposta que é áspera. Depois eu vi que eu excedi com ele, falei com ele no privado, pedi desculpa, né, apaguei a mensagem,
Pô, a gente é ser humano, a gente erra também, né? Então eu fui grosso com o cara, pedi desculpa, ele segue o canal, gosta. Foi uma crítica normal que eu acabei levando pro coração. Isso acontece, cara. A gente toma tanta porrada que às vezes alguém que fala uma coisinha, você tá ali já no limite, você vai e descarrega em alguém que não tem nada a ver. Mas, cara, sabe o que me deixa revoltado? É ver o filme se repetir, cara. Todo início de ano, todo início de temporada, foi assim com o Campelo, foi assim com o Salgado, foi assim de novo com o Salgado, foi assim com a 77 no ano passado, tá sendo de novo, né? Os mesmos erros são repetidos, cara. E aí me incomoda a passividade, a omissão dos torcedores que não conseguem enxergar o óbvio. A gente não tem um time para temporada, velho. A gente não tem, e as notícias que chegam são as piores possíveis. A gente perde jogadores importantes para um time que já era frágil, limitado, principalmente no setor de ataque. E se essa empresa, que eu falo que é uma empresa safada, vagabunda, se ela não contratar jogador para chegar no meio de campo e resolver, coitado do Payet, cara. Cabe até a rima, se não resolver, coitado do Payet. Aí a gente cai matando no Payet, cai matando em cima de jogadores que não vão resolver o nosso problema. Daqui a pouco o Ryan está sendo xingado, né, porque está sendo colocado em campo na pilha, o Verratti não presta mais, porque a gente não tem meias de criação, a gente tem jogadores de meias ofensivos. É o Adson que vai resolver o nosso problema? Tomara a Deus, cara, tomara a Deus. Mas a gente precisava contratar, era um titular para o meio de campo, agora a gente precisa contratar dois, esperar dessa empresa que ela tire dinheiro para fazer uma grande contratação, é esperar chover no deserto. Então, é por isso que eu fico consternado, todo início de temporada eu vejo os erros se repetindo e sei qual vai ser o resultado no médio e longo prazo. E isso me incomoda, eu fico gritando aqui como se fosse um maluco, porque eu sei que é meu filho que sofre lá na frente, sou eu que sofro finais de semanas repetitivo, torcendo para um time medíocre. E é isso, cara, é isso. A única coisa legal é que os salários estão em dia e que a gente tem alguns jogadores que são melhores que do ano passado, mas não são suficientes, tá? Esse é o meu desabafo com relação a essa morosidade nessa montagem do elenco. A gente tem 3 clássicos, aí toma porrada nos 3. Cara, é difícil, é muito difícil. Os próximos 5 jogos são 3 clássicos. Bom, uma notícia sobre o Verratti. O Vasco e o Verratti chegaram a um acordo de renovação, extensão, na verdade, de contrato, né? Era um contrato dele até o meio de 2025, ele vai até o final de 2025, com algumas metas. Se ele jogar em 2025 60% dos jogos, ele tem uma renovação automática até o final de 2026. E o contrato e o salário dele, que era alvo ali de negociação, né? Ele pediu uma grana que o Vasco falou que não dava para pagar. O Vasco ofereceu uma grana que ele falou que não era legal. Ele queria se sentir valorizado e chegaram num acordo. Então tem um reajuste salarial e uma extensão de contrato. Agora, meu filho, é voltar a fazer gol, né? Mas desde que a gente tenha um time que crie jogadas. Agora, em Brasília, ele teve oportunidade, ele não botou a bola para dentro. Tomara que esteja guardando para quando enfrentar o Flamengo no dia 4. Tá aí a renovação de contrato, a extensão de contrato do argentino, do atacante Verratti. E para finalizar, o Lúcio Barbosa, o presidente da SAF do Vasco, esteve na FERJ, conversou com pessoas, né, lá da Federação Carioca, falaram sobre os lances que rolaram. Ele falou que a FERJ ela reconheceu os erros do árbitro, né, digamos assim, e que o Vasco pediu, por causa desse episódio, que tenha VAR no Campeonato Carioca inteiro, e a FERJ vai fazer isso a partir da 6ª rodada para os clubes grandes. Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense, toda vez que entrar em campo, vai ter VAR, independente se é clássico ou se é contra um time pequeno. Antes era só clássico e nas finais. Então, os times grandes entraram para jogar, vai ter clássico. Vai ter VAR. Eu ainda sou contra esse negócio de VAR para uns e para outros não. Na competição, para mim, acho que todos tinham que ter VAR. Ah, mas tem os times do interior, o time lá que não tem condição.
aí é complicado, é muito complicado, né, cara? Eu sei que se tivesse o VAR no primeiro jogo, Boa Vista, o zagueiro tinha sido expulso pela agressão covarde em cima do Capasso. E ontem a gente não tinha perdido empatado, né, com o Bangu, porque certamente o Jair não teria sido expulso, certamente o Vasco não tinha jogado com um a menos o jogo todo, não teria sido exposto fisicamente, certamente o Paulinho talvez não tinha se lesionado, e tudo isso acarretado por causa de uma irresponsabilidade de um árbitro que não só não vai apitar jogos do Vasco em 2024, como vai ter que, como punição, ele vai ter que passar por uma reciclagem para depois voltar a apitar. Que não volte mais nunca, porque o que ele fez ontem e o que ele fez em alguns outros jogos já mostra que é um cara de caráter duvidoso. Essa é a minha humilde opinião, tá? Então tá aí, eram essas, infelizmente não são notícias muito boas, né? Principalmente com relação ao... Aliás, do Verratti é boa, da federação com a suspensão do árbitro também é legal, do Paulinho que não é muito legal, e é desanimador a gente ver que a gente não tem meio de campo para o Campeonato Brasileiro. Só mandar um abraço aqui pro meu amigo Carlinhos, lá do Vasco Acima de Tudo, vou deixar o link na descrição. Hoje é aniversário do pai Carlos, um cara que é muito irreverente, fala de Vasco com muito humor, acho que é um cara que, se as pessoas descobrirem o canal dele, tem tudo para ser um grande canal no YouTube, porque é um cara, é um vascaíno raiz, né? Fala de Vasco dentro da simplicidade dele, não traz notícia como jornalista, é muito extrovertido, é um cara muito bem humorado, faz as críticas dele, é um cara bem irônico e bem bacana de acompanhar. Então, se você não conhece, Vasco Acima de Tudo, é aniversário do pai Carlos hoje. Vai lá, se inscreve no canal, fala que foi o Vascaíno do Cerrado que mandou ir lá e dá um feliz aniversário para ele, né? Feliz aniversário pai Carlos, que faz aniversário no dia do Romário Acácio, e um abraço também para o Peruca, o Homem Peruca tá fazendo aniversário hoje também, beleza? Curte o canal, se inscreve, fique com Deus e saudações vascaínas.